Olá, meu nome é Ricardo e a proposta dessa videoaula é trabalhar aspectos relacionados à situação do negro na sociedade brasileira. Essa aula destina-se a um público-alvo de alunos da quinta série do ensino fundamental. A ideia é fugir de qualquer tipo de viés partidário ou panfletário, concentrando-se apenas em recortes históricos, colocando uma linguagem de fácil assimilação e propondo situações que sejam comuns ao cotidiano desses educandos. A escravidão brasileira, com a mão de obra negra, ela durou todo o Brasil colonial e também o período imperial do Brasil. No início do período colonial, a mão de obra utilizada era a mão de obra indígena, sendo logo depois substituída pela mão de obra negra escrava. Esses escravos vinham de Moçambique e Angola, colônias de Portugal. A viagem era extremamente longa e cansativa, muitos escravos morriam nessa viagem, o que demandava um custo operacional muito alto. A escravidão era cara. Na metade do século XIX, a Inglaterra começa a colocar severas restrições contra o tráfico negreiro, inclusive afundando alguns navios. Não que isso tenha acabado com o tráfico de escravos, mas se o risco já era grande, acabou aumentando ainda mais. No decorrer do final desse século, houveram algumas leis que visavam abrandar a situação dos escravos no Brasil, entre elas a lei do septuagenário, lei essa que se tornou extremamente ineficaz porque ela não funcionava na prática. Ela libertava os escravos com 70 anos ou mais, mas esses escravos que não tinham para onde ir acabavam vinculados às propriedades na qual residiam. Logo depois, a lei do ventre livre, uma outra lei extremamente ineficaz, porque as crianças nascidas de mãe escrava continuavam também vinculadas à propriedade, o que na prática não as libertava. Até que, por fim, em 1888, a princesa Isabel institui a Lei Áurea no Brasil. Essa lei abole de vez com a escravidão no Brasil. Ao contrário do que poderíamos supor, a mão de obra escrava negra não foi reaproveitada. Era de se supor que, de certa forma, essa mão de obra poderia ser absorvida pela sociedade brasileira, o que de fato não aconteceu. Logo na sequência, começam as imigrações de europeus em busca de trabalho aqui, e a mão de obra, que era negra, acaba substituída pela europeia. O que acontece com os negros então? Eles começam a viver à margem da sociedade. Então esse pretenso mito de democracia racial, ele já morre no seu nascedouro, porque ele não existe. Os negros não tiveram vantagens, não tiveram condições de se estabelecer, e a vantagem competitiva em relação aos europeus ainda existiu. Qual é a proposta então dessa videoaula? Buscar entre os alunos da quinta série do ensino fundamental situações que sejam comuns a eles. Por exemplo, dentro do seu círculo de amigos, da sua própria família, se eles têm ou se encaram, ou se já vislumbraram situações de racismo, de preconceito, e como isso afeta a todos eles. Na nossa proposta, por exemplo, busca-se criar um debate dentro da sala de aula por exemplo, o porquê você não vê tantos negros na sociedade em cargos de comando, em cargos de chefia. Porque só agora tantos negros estão conseguindo entrar na universidade e ascendendo ao ensino superior. Porque quando vamos às periferias, a mortandade da maioria dos jovens e adolescentes são de negros. Então, a nossa busca nessa proposta é incutir esses aspectos nos alunos, fazendo com que eles debatam de forma crítica a situação que realmente acontece com o negro na sociedade brasileira. Vão ser vinculados debates, textos explicativos e vídeos relacionados ao tema, que abordem, como nós dissemos anteriormente, sem nenhum tipo de viés panfletário, nos baseando apenas em dados e estatísticas, o que realmente ocorre dentro da sociedade brasileira.